Tudo posso para vocês de todo o Brasil e hoje você vai conhecer uma mostra que tem levantado uma reflexão necessária e atual sobre as nossas vidas. O desperdício de alimentos. Já viu esse filme, né? Ela alude à quantidade de alimentos que vão para o lixo em todo o mundo e denuncia a quantidade de alimentos perfeitamente nutritivos e saborosos que são feios demais para chegar aos supermercados. A exposição também conta com nomes estabelecidos da arte contemporânea brasileira e para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, nós estamos recebendo aqui o curador dessa mostra, o Daniel Rangel. Daniel, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado pela presença, rapaz. É um prazer estar aqui, com certeza. Já é algo inusitado pra gente, né? Uma exposição sobre alimentos. Pois é, acho que levar para o campo da arte uma discussão tão presente na sociedade é importante, né? Porque a arte dá um outro olhar para tudo isso. Exatamente. Né? Bom, e como que vocês tiveram a ideia de fazer essa exposição? A ideia surge, na verdade, vem da Alemanha. A outra curadora da exposição, a Tainá Guedes, ela é brasileira, mas ela mora há 15 anos em Berlim. E ela tem uma galeria lá, uma Kitchen Gallery, que é uma galeria que tem uma cozinha dentro. E então ela já vem trabalhando com essa questão da comida e dessa relação da comida e com a arte há algum tempo. E lá na Alemanha, essa questão do desperdício ela é bem presente na poética dos artistas. E numa visita que a gente fez lá, a gente viu o trabalho desses artistas que trabalhavam com essa questão da comida e do desperdício. E tivemos essa ideia de trazer essa discussão também aqui para o Brasil. Isso é muito importante, né, estabelecer isso aqui. É a arte cumprindo um papel social, é isso? Isso. Hoje, se você pensar que a gente tem 1/3 da produção, essa é a imagem da Lenora de Barros, é uma artista brasileira, mas falando do desperdício, se você pensar que hoje 1/3 da produção de alimentos no mundo, ela é desperdiçada. E a gente tem hoje um número, eu estava vendo há pouco, em torno de 900 milhões de pessoas passando fome no mundo. E esse desperdício, ele está em toda a cadeia da alimentação. Então, assim, a gente não desperdiça comida só quando a gente joga fora a comida que a gente não comeu no final da alimentação. O desperdício começa já na produção. Então, ali já dizem que 10% do desperdício vai ali naquela fase da produção. Depois, a maior desperdício acontece justamente no transporte e na armazenação dessa comida. Então, quando nesse transporte e na armazenagem da comida, também há um grande momento de desperdício. Depois tem o desperdício também no consumo, nos mercados, nas prateleiras. Aqui, por exemplo, esse trabalho que você está vendo, esse artista é um artista alemão, é um dos trabalhos que a gente... São várias frutas que não têm a estética correta para ser vendida. Então, a gente criou uma imagem do tomate. E a gente só compra aquele tomate, a gente escolhe... A gente perdeu, por exemplo, nessas discussões, a gente perdeu a forma de escolher através do cheiro, do tato. A gente só escolhe hoje em dia tudo visualmente. A cultura visual hoje tomou conta das pessoas e até na escolha dos alimentos hoje ela é feita visualmente. E muitos alimentos hoje em dia são jogados fora, são desperdiçados porque eles não têm a forma que deveria ter, segundo o que a gente imagina. Essa obra aqui são vários alimentos que não têm essa forma, mas que são alimentos que estão perfeitos para o consumo humano. E essa é a discussão que a gente traz. Então, a gente traz todo esse ciclo. Tem um filme que faz parte da exposição, que fez parte de minha adolescência, Ilha das Flores. Ilha das Flores, nossa, histórico Então, demais. esse foi o primeiro... Quando eu soube da proposta... Quando eu soube da proposta, foi a primeira obra que eu resolvi levar para dentro da exposição. E olha que não é uma obra de artes, mas é tão significativo e conta tão bem esse processo. O ciclo, né? O ciclo, desde a produção. E no final você tem, enfim, porcos comendo antes do que pessoas no lixão de Porto Alegre, da grande Porto Alegre na época. É um documentário dos anos 80, hoje em dia já nem existe mais o Ilha das Flores, que era um lixão que tinha em Porto Alegre, mas mostra bem esse desperdício que está no ciclo. Então, Jorge Furtado foi um dos artistas que eu selecionei já para poder trazer essa questão, sabe? Então, quem são os nomes que estão com você nessa exposição? Então, são dois alemães, o Klaus e o Uli, que são esses dois artistas, um deles trazendo essa questão da estética dos alimentos. Ele também fez um manual para você fazer compras no supermercado, porque todas as estratégias do supermercado para você comprar mais e para você comprar só aquilo que ele quer.
Então, ele também na galeria você tem acesso a pegar esse manual e você poder ir para o mercado um pouco tentando se prevenir das armadilhas que são montadas pelo marketing, por todas, para que você consuma mais e consuma justamente o que eles querem, ainda por cima. A altura das prateleiras, tudo isso é pensado de uma forma... A montagem das gôndolas, a visualização, aquilo que está na esquina ali, tudo isso. Então, ele trabalha toda essa questão do consumo dos alimentos. O outro artista... No caixa, né? No caixa. No caixa. Aquele zigue-zague. Aquele zigue-zague que você faz em caixa ali. Impressionante, né? Então, assim, todas essas estratégias, o Uli, ele traz pra gente a questão da imagem, essa fotografia. O Klaus, ele pegou uma série de alimentos e deixou esses alimentos podres e fez fotografias desses alimentos quando eles estão podres. Então, ele mostrou a beleza de como fica com... Tem uma foto aqui que passa de um desses alimentos, que eu acho que é essa daqui, que são morangos podres. Então, ele meio que pega um pouco esse efeito de como a comida que foi abandonada, ela de certa forma ganhando também uma qualidade estética, que é isso que ele traz para chamar a atenção. Mas junto de cada foto vem uma espécie de nota fiscal de quanto custou produzir isso, desde da sua produção. Então, quanto se gastou de água, quantos litros se gastou, quantas pessoas, quantas horas homem se gastou para plantar esses morangos. Então, esse desperdício não é só desse morango que está aí. Ele tenta reutilizar isso como obra de arte, para poder minimizar um pouco esse desperdício, digamos assim, mas o desperdício é evidente e não é só a comida que é desperdiçada. É todo esse processo que a gente falou, é a gasolina no transporte, é tudo, né? Então, o Daniel, você falou do manual. Esse manual o pessoal leva para casa, é isso? Leva para casa, ele está distribuindo lá na galeria esse manualzinho. Então você recebe, é uma das obras do artista, ele produziu isso em inglês, a gente traduziu agora para o português, e ele visitou uma série de mercados aqui, fez algumas pequenas adaptações, e a gente está trazendo esse manual para as pessoas. E aí, fora isso, tem os artistas brasileiros, que a gente conta com um time de artistas contemporâneos, o Rodrigo Braga, que é de Manaus, mora no Rio de Janeiro, mas foi criado em Pernambuco, Sérgio Vasconcelos, que também é um artista de Pernambuco, Lenora de Barros, que é daqui de São Paulo, enfim, o Jorge Furtado, que eu já mencionei, exatamente. Então, são artistas, e o Ayrson Heráclito, que é um artista da Bahia, que trabalha com questões da comida ritualística. E é de graça? É de graça a exposição. Ela está aberta de ótimo. terça a domingo, lá na Galeria Rabiá, e a gente está fazendo uma série de atividades. Inclusive, esse final de semana, a gente tem 2 oficinas com chefes, porque é uma exposição que tem 7 artistas e 7 chefes de cozinha. E eles estão trabalhando justamente, a gente desafiou alguns chefes a falar, o que é que você joga fora na sua cozinha? Leve para a exposição e prepare alguma comida para os visitantes da exposição. Então, uma série de talos, cascas, uma série de elementos, borra de café, pão velho, uma série de coisas que a gente joga fora no nosso dia a dia, os chefes estão ensinando a gente a utilizar isso e a transformar isso numa alimentação saudável. O público que tem ido prestigiar vocês? Então, a gente tem recebido todo tipo de público, assim, porque desde escolas que a gente tem trazido, assim, então tem um trabalho feito voltado para escolas, e também para os professores, que a gente entende na multiplicação dessa questão, além de todo o público visitante comum. A galeria fica nos Jardins, aqui em São Paulo, na Gabriel Monteiro da Silva, e ela está aberta realmente à visitação. Temos recebido um público que está surpreendendo e tem ficado muito surpreendido em ver essa questão dentro de uma galeria, assim, de se discutir essa questão do desperdício e da comida dentro desse espaço. As crianças, desculpa, claro, são Maria. bem-vindas também? Super bem-vindas, assim. A discussão, inclusive a gente teve uma oficina há 2 semanas atrás, brincando do desperdício que se faz em festa infantil. Entendi. Então teve um dos chefes, o Léo Boto, ele fez uma ação como se simulou uma festa infantil, só com os desperdícios da festa infantil. Porque as crianças largam tudo pela metade, Isso é né? Tudo, então assim, tem todo, e aí ele refez uma série de bolos e de tortas, de doces, usando todos esses restos, e mostrando que quanto que a gente desperdiça hoje. E isso, como eu disse, está conectado com a fome. Então a gente vive num país que a gente tem que perceber que a gente tem que desperdiçar muito menos, até como uma forma, vai reduzir inclusive o preço da comida. Eu já ouvi várias pesquisas que o desperdício hoje, ele impacta diretamente o preço final da comida, porque como se desperdiça tanto, tem que se cobrar mais.
Então é lógico que a gente tem muito a se pensar a partir desse tema, né? Pelo que eu entendi, a ideia veio de fora, é isso? Praticamente... A ideia, assim, eu acho que essa conscientização, conceito. o conceito vem veio. de fora. E aqui a gente aproximou da nossa realidade e trouxe muito para essa questão da fome, trouxe para essa realidade, porque lá eles estão falando muito mais de consumo. Muito bem. E aqui a gente, na verdade, está falando de desperdício para fome, mas a gente conseguiu se encontrar, eu e a Tainá, nessa curadoria, justamente tendo o desperdício como ponto-chave, porque bate tanto de um lado da sociedade quanto do outro. Inclusive, isso que eu falei da cadeia é diferente. Se você pega os países subdesenvolvidos, eles desperdiçam muito mais comida no transporte, na armazenagem e na produção, enquanto que nos países desenvolvidos é lá no consumo. São nos mercados e também nas casas das pessoas. O Brasil, por ser esse país que é subdesenvolvido e desenvolvido, vive essa realidade dos dois lados. São muitos Brasis dentro de um Brasil só. Exatamente. Então a gente tem desperdício. Muitas classes sociais. Temos esse desperdício em todas as áreas de produção. Então temos que ficar atentos para isso, né? No nosso dia a dia, no que a gente consome também, da onde vem o que a gente consome, isso também a gente tem que perguntar, porque com certeza isso também está ligado com o desperdício. As grandes indústrias, enfim, todo esse comércio tem muita influência sobre isso, a produção de gado. Então, são muitas questões que entram sobre essa exposição. Repete o endereço para as pessoas, por favor. Fica na rua Gabriel Monteiro da Silva, aqui nos Jardins, número 147, Galeria Rabiá, está aberta de terça a domingo. Vocês podem, enfim, visitar a exposição quando quiserem. E nos fins de semana, às 4 horas da tarde, todos os fins de semana. No caso, agora, estamos no último final de semana da exposição. Vamos ter oficina. Você se inscreve lá na galeria para poder participar de como utilizar restos de comida para transformar em alimentos super saborosos. Daniel, perfeito. Parabéns, a ideia é excelente, né? Nós gostaríamos que esse tipo de exposição chegasse ao Brasil inteiro, né? Chegasse principalmente às autoridades, aos produtores, né? Para criar uma conscientização geral. Né? A gente percebeu que é uma sementinha essa exposição e que a gente vai ter que crescer esse projeto numa exposição maior para atingir mais público e tentar conscientizar através da arte. Nordeste, Com certeza, que hoje é São João, tá todo mundo comendo canjica. Eu sou baiano, tô morrendo de saudade da canjica, né? do amendoim. Final de semana de festa. De festas, no Nordeste. total. Daniel, valeu então mais uma vez. Obrigado. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco tem o chefe Maurício Nogueira tá com a gente aqui com o molho chili. É muita pimenta pra gente. Mexicano. Ai, delícia. A gente já volta.